Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é sexta-feira, dia de molim com Camila Cabral, e eu desenvolvi esse zine aqui bem especial, gente. Ele é um zine colorindo com lápis de cor da Molim. Eu desenvolvi ele especialmente pra gente colorir com esses lápis de cor aqui de 36 cores. Eu fiz e a gente vai seguir todo o passo a passo aqui junto pra fazer juntinhos. Vamos lá? Bom, pessoal, então eu quero mostrar pra vocês como que eu elaborei esse zine. Esse zine que eu fiz aqui especialmente para usar, pra gente poder colorir com esses lápis de cor aqui da Molim de 36 cores, tá? Então, eu fiz um zine todo reformulado pra vocês. E assim, aquele zine que eu fiz já faz um tempo de como colorir. Também a gente vai mudando com o tempo, vai aperfeiçoando. Então, eu acredito que esse zine aqui tá bem melhor. Eu deixei o arquivo, gente, no meu blog. É só vocês pegarem a imagem lá, copiar, colar e imprimir. Eu resolvi imprimir numa folha assim, que é uma folha mais texturizadinha, porque eu gosto de fazer colorir com a folha mais texturizada. Vocês também podem imprimir, ó, aqui eu vou mostrar pra vocês, que eu imprimi em duas versões. Tanto no papel liso, num sulfite comum esse aqui, quanto no papel texturizado. Então, vocês escolhem o que for melhor pra vocês. Eu vou usar esse papel aqui pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer a dobradura. E aqui, gente, esse papel, ele tem 140 gramas. Eu não peguei um papel com 180 gramas, nem um papel muito duro, porque a hora que a gente for cortar e dobrar, ele vai ficar muito duro na hora de dobrar, então vai ficar ruim. Por isso que eu escolhi um papel de 140 até 120 gramas, é legal, tá? Então, na hora que a gente imprime, vai ficar assim, ó, o nosso zine. Vai ficar bem estranho, né? Então, o que que a gente faz? Agora, eu vou ensinar vocês a dobrar. Então, a primeira dobradura que eu faço é ao meio. Aí, eu abro. E aí, eu dobro ao meio no outro sentido. E aí, aqui eu já dobro pra esse sentido aqui. Viro e dobro pra esse sentido aqui. Deixo bem dobradinho. E aqui, gente, ó, essa parte que tá aberta, eu venho aqui e corto só essa parte aqui, ó. Então, eu vou mostrar pra vocês. Eu venho aqui, ó, e corto só essa parte aqui. Então, efetivamente, só o meio vai ficar cortado, tá? E aí, agora a gente vira, dobra. E aí, aqui, como a capa ficou aqui, a gente já vira onde tem a capinha. E o nosso zine já tá pronto. Pessoal, então tá aqui um do lado do outro, o que foi impresso e o que foi feito à mão. Esse aqui, ó, eu fiz todo à mão. Eu vi que na hora de imprimir ele ficou falhando aqui. Escaneei com alta definição, então a imagem pra vocês tá boa, tá? Só que aqui, gente, olha, eu fiz todo à mão. Todo assim, eu usei aqui, usei a reguinha, mas eu fiz todo ele, ó, escrevi à mão. Eu podia ter feito ele no computador, digitalizar no tablet, mas eu quis fazer à mão mesmo, para vocês poderem se inspirar e fazer também, para ver que não precisa de muito, que o zine, ele é muito fácil pra gente dobrar, e aí a gente pode criar e fazer o caderninho que a gente quiser. Então, se vocês não tiverem impressora, vocês podem ver como é o passo a passo e criar o próprio caderninho usando essas dicas aqui que eu tô dando pra vocês. Bom, então eu vou deixar o original aqui de lado e vamos começar. Então, eu pensei assim, né, essa é a capa, depois eu vou colorir a capa usando os meus lápis de cor, porque afinal é pra colorir com lápis de cor, né? Então, colorindo com lápis de cor da Molim, e eu deixei aqui pra usar esse daqui, o Color Dream de 36 cores. E aqui na primeira parte que eu já separei, ó, vamos abrir, tá escrito, conheça seus materiais. Então, eu acho que é básico isso, né? Eu sempre falo pra vocês conhecer os materiais. Então, aqui eu fiz um desenho da caixinha, uma menininha, se vocês quiserem pintar. E eu deixei aqui, ó, uma tabela de 36 cores, exatamente para esses 36 lápis aqui. Esses lápis, eles não têm numeração, então vocês podem colocar um númerozinho aqui, se vocês quiserem, uma etiquetinha com número, para facilitar, ou então mesmo só colocar na ordem que vocês acharem mais legal. Eu vou separar uma ordem aqui e vou colocar na minha tabelinha de cores. Então, eu já comecei a entender um pouco mais sobre os meus lápis. Então, agora eu vou fazer, é como se eu estivesse pegando a primeira vez os meus lápis da caixinha. Então, eu vou fazer agora aqui a tabelinha de cores pra vocês.
Então, o branco, ele não vai, vou deixar nessa ordem aqui, ó. O branco, a gente não vai conseguir ver, mas eu vou pintar assim mesmo. E aí, vocês escolhem se vocês querem fazer nessa ordem, aí fica a critério de vocês. Eu vou usar essa ordem aqui do lado. E aqui a gente já vai, ó, preenchendo a nossa tabelinha de cores. Que legal, nosso zine aqui já tá começando a criar vida, né? Eu vou deixar pra colorir aqui mais pra frente. E aí, agora a gente vai no círculo cromático. Eu acho muito importante, esse que é um ponto que eu deixei, e eu acrescentei os testes aqui, porque aqui é aqui que a gente conhece as misturas que a gente consegue fazer no nosso lápis de cor. E aí, agora a gente vai definir aqui quais são as cores primárias dos nossos lápis. Então, pra gente também entender como ele é capaz de fazer misturas. A gente aprendeu na escola que as cores primárias são o azul, o vermelho e o amarelo. Só que, gente, eu não vou levar em consideração o vermelho como a cor primária, porque descobriu-se depois com os estudos que a cor primária, ela é o magenta, né? O carmim, é uma cor... Mas, se você misturar o carmim com o amarelo, a gente vai encontrar o vermelho. Então, eu vou usar, gente, esse tom aqui, que é um vermelho mais rosado, pra usar aqui na minha tabela de cores. Porque se eu misturar aqui o vermelho com o azul, vai dar um marrom, muito provavelmente. Eu não sei se vocês já perceberam isso, a gente mistura e dá o marrom, e não dá o roxo. Então, eu vou usar esse tom aqui, eu não vou usar o vermelho em si, mas ele é bem próximo, tá vendo, ó? Aí aqui, então, eu fiz uma bolinha pra deixar fácil, onde a gente coloca as cores primárias aqui. Então, eu vou colocar o amarelo aqui. Então, tá vendo aqui? Eu saturei a cor. O que que eu fiz? Eu coloquei o máximo da cor que eu poderia no papel. Aí, agora, eu vou fazer a mesma coisa com o amarelo, só que eu vou saturar aqui, né, que eu saturei aqui, aqui e aqui. Então, aqui eu vou pôr o máximo de amarelo que eu consigo. E aqui eu vou pôr o máximo de amarelo que eu consigo. Pessoal, então aqui a gente já conseguiu achar, como esse aqui é um vermelho, na verdade ele é um vermelho, opa, esse aqui é um vermelho, com um pouco menos de amarelo, né? Um magenta um pouco menos de amarelo, não chega a ser um magenta puro. A gente conseguiu até achar quase um laranja aqui, que é bem legal nessa mistura aqui, porque agora a gente vai ver aqui com o azul. Porque o objetivo é não dar marrom, porque se fosse o vermelho ele daria marrom. Então agora a gente vai fazer aqui, vai saturar, então essa é a cor, a gente vai saturar essa, e aqui a gente vai saturar de azul. E aí elas vão se encontrar. Pessoal, então aqui a gente fez algumas descobertas interessantes. Então, vocês viram que aqui na mistura eu achei o roxo, o violeta, né? Eu não achei o marrom, porque eu usei esse tom aqui, que é mais escuro. E aí, a gente acabou de encontrar as cores secundárias. E se vocês quiserem marcar, aqui eu peguei o prata, ó. E aí, eu vou marcar aqui com a bolinha prata as cores secundárias. Então, eu achei, tá vendo? O verde, o roxo ou o violeta. E eu achei aqui o laranja. Um laranja, o avermelhado aqui. Então, agora a gente vai achar as cores terciárias. Aqui, a gente vai fazer assim, que eu acho o jeito mais fácil, por isso que eu já deixei preenchido. Então, eu tenho aqui a mistura do amarelo com o azul. Então, a mistura igual do amarelo com o azul vai dar o verde. Só que aqui, eu vou colocar mais amarelo e eu vou pôr um pouquinho de verde, ó. Então, nessa mistura... Então, é como se eu estivesse misturando o amarelo com o verde, tá? É que eu acho assim mais fácil de fazer pra vocês entenderem. Então, eu vou estar colocando um pouquinho do azul. Porque vocês não concordam que se eu misturar o verde com o amarelo, eu vou estar misturando azul mais amarelo, mais amarelo. Então, eu vou estar colocando mais amarelo do que azul. Então, olha como ficou. Ficou um verde limão. Olha que bonitinho que ficou, então ficou outra cor. Então, agora a gente vai fazer esse mesmo processo. Agora a gente vai pegar e vai ter mais azul na nossa composição. Então, aqui vai ser a mistura do azul com o verde.
Então aqui a gente vai ter um pouquinho de amarelo. Olha só, então aqui eu passei o azul de volta pra fazer o blender, tá? Pra ele ficar mais lisinho. Mas olha só, então daqui até aqui, ó, do azul até o amarelo, a gente já tem a nossa cor primária, a nossa cor secundária e no meio delas as cores terciárias. Então agora a gente vai fazer a mesma coisa do amarelo pro magenta, do magenta pro azul. Então aqui eu vou usar um pouquinho do magenta. Ampliou o nosso círculo, então a gente já veio daqui do azul até aqui o vermelho. Então tá vendo? Aqui já ficou um vermelho, esse aqui ficou um laranja, esse aqui um vermelho, um magenta mais alaranjado e esse aqui um magenta puro. E agora a gente vai fazer a mistura finalizar aqui com os tons de azul. Então o azul aqui a gente vai pôr uma pitada de azul e ali uma pitada de vermelho. Aqui a gente entende a teoria das cores e aqui a gente entende também o quão bom é um lápis de cor, porque não sei se a câmera, eu acho que dá até pra mostrar a vivacidade e o brilho das cores desse lápis. Olha como eles misturaram bem, né? Então a gente consegue ver bem essa mistura. Então agora nós vamos para aqui, ó, essa parte das misturinhas. Esse exercício aqui é tão legal de fazer, sendo que a gente já fez aqui. Ele é bacana porque, tá vendo, daqui até aqui, dessa mistura de cores, do amarelo até o nosso magenta, a gente achou aqui uma, duas, três cores, certo? A gente achou o laranja, o vermelho, que seria, né, o laranja, e mais uns tons parecidos. Só que a gente consegue ver que, dependendo da gradação, a gente consegue uma infinidade de tons e a gente consegue perceber nessa mistura aqui. Quando a gente vem do magenta bem forte, vai clareando ele, do amarelo bem forte, vai clareando ele, a gente consegue ver que não são só três cores que a gente acha uma infinidade de cores. Agora, gente, eu sempre falo que é importante estudar a teoria das cores, a harmonia das cores, e agora eu vou mostrar por que eu coloquei aqui complementar. Então, o que é uma cor complementar? É uma cor que está oposta à outra no círculo cromático. Então, aqui, se eu tô com o meu, no caso aqui, o meu magenta, seria o verde, o amarelo seria o meu roxo, que eu produzi. Então, só que aqui, em vez de eu fazer a mistura com os três, para facilitar, eu vou pegar o meu magenta e vou usar um verde aqui, que eu já tenho, acredito que esse aqui seja mais próximo. Então, eu vou usar esse verde aqui para fazer essa misturinha. Dessa mistura. E por que eu usei as cores complementares? Porque, gente, quando a gente estuda a harmonia, a teoria das cores, a gente aprende que cores complementares, quando misturadas, elas se neutralizam. Então, elas criam cores neutras. Então, olha só que interessante. A hora que eu misturei o meu vermelho com o meu verde, deu um marrom aqui. Porque, às vezes, se você quer escurecer um desenho, em vez de você escurecer usando o preto, que vai deixar um desenho um pouco mais pesado, você escurece usando a cor complementar dele. Ou às vezes você tá pintando, você quer colocar uma cor próxima e aí você acaba sem querer neutralizando o desenho. Agora aqui nesses dois últimos testes, a gente escolhe uma cor que a gente gosta e aí a gente vai usar o preto e o branco. A gente usou o roxo, tá vendo? Eu usei esse tom aqui que eu acho super bonito. E aí eu usei o preto daqui pra cá. Então, o que a gente consegue ver que ele escurece, que é bem legal, mas às vezes nem sempre escurecer com preto é tão bonito assim, porque ele vai ficar mais pesado. Então, a gente pode escurecer usando um outro tom. Então, gente, esses testes aqui são muito bacanas de fazer. E aí, vocês não precisam parar aqui. Esses aqui são só alguns testes que eu propus aqui para quem tá conhecendo os lápis de cor. Mas você pode usar outros testes, fazer misturas de várias outras cores, não só as primárias, mas misturar outras cores para ver quais são os resultados. Então, seus 36 lápis de cores viram muito mais opções de cores para vocês. Se 3 cores a gente conseguiu criar tudo isso aqui, você imagina 36, né, gente? Bom, pessoal, então vamos às dicas. A primeira dica que eu coloquei é: tenha um espaço iluminado e confortável. Então, é sempre bom você ter um espaço que seja confortável. Ele não precisa ser grande, gente, mas ele tem que ser iluminado para você não desgastar sua vista.
E um espaço confortável para você ficar por um tempinho ali e não machucar sua coluna também. 2, separe uma base limpa com uma prancheta. Então, você ter uma mesa limpa com uma base lisa é importante, porque se sua mesa estiver suja ou tiver textura, a não ser que você queira marcar o seu desenho com textura, vai ficar estranho. Então, se você tiver uma base limpa, você pode ter uma prancheta, por exemplo, para te auxiliar nesse caso. 3, escolha um papel próprio para cada trabalho. Então, dependendo de qual é o efeito que você quer, ou se você quer um trabalho que vai durar, escolha sabiamente que tipo de papel você quer. Então, aqui eu coloquei liso, rugoso, craft, pode ser papel preto, pode ser até um sulfite, se você for só testar, treinar. Então, se você não tem problema de só for treinar, então usa uma sulfite, porque você vai treinar bastante, então você vai gastar. Mas se for um desenho que você quer guardar, aí vale a pena você investir num papel com uma gramatura maior, com mais de 120 gramas. Então, escolher o papel próprio para cada arte que você vai fazer, eu acho essencial. 4, use imagem de referência para aprender e se inspirar. Então, não tem problema usar imagem de referência, desde que você não copie e fale que foi de sua autoria. Você usar para se inspirar não tem problema nenhum, tá bom? 5, estude, gente, estude muito. Eu sempre falo isso aqui para vocês. Estudar é tudo na vida, né? Então, aqui eu coloquei teoria das cores, harmonia das cores, mas a gente também pode estudar sobre desenho, sobre luz e sombra. Isso é só o começo, história da arte. Então, estudar é fundamental para qualquer área que você queira seguir. 6, treine. Não se critique, não se compare, não se cobre tanto. Eu acho que isso é fundamental. Treinar para ver a nossa evolução. Não se criticar e não se comparar com o outro. Então, às vezes, você vê o desenho do outro, eu nunca vou chegar nesse nível. Não se compare, você não sabe qual é a história dessa pessoa. Então, se você se compara, você já começa a se limitar. Então, cada um tem uma história e tem espaço para todo mundo, para todo tipo de arte. Então, não se cobre tanto nesse quesito. 7, tenha um papel de rascunho ao lado para testes. Eu sempre tenho um papelzinho onde a gente faz os testes de cores, de misturas, então eu acho importante para a gente poder testar. Acho legal, uma dica legal de ter. 8, preencha bem os espaços, acrescente camadas, escureça aos poucos. Então, isso eu sempre falo para vocês, vão escurecendo aos poucos, sempre camada sobre camada, é o jeito que eu particularmente gosto de pintar, então é a dica que eu deixei aqui para vocês. 9, não use só o preto para escurecer, use o branco ou tons mais claros para blender. Então, eu uso geralmente para escurecer tons da família, né, tons que seguem. Aí a gente usa o círculo cromático para ver, então você pode usar as cores complementares para escurecer, como eu já mostrei aqui para vocês. Então, não usar só o preto, porque às vezes o preto deixa a cor muito forte e às vezes fica muito grosseiro o desenho. Então, você vai fazendo o degradê com cores mais escuras. E para clarear também, em vez de clarear, por exemplo, você vai clarear um vermelho, clarear logo com branco, você vai clareando com laranja, com amarelo, com os tons abaixo dele. E 10, aproveite o processo, gente, tenha paciência, porque pintar é isso, a gente colorir, desenhar, né, fazer arte, acho que em si é isso, é ter paciência, fazer com carinho, com amor, se divertir e aproveitar todo o processo, não ficar preocupada só com o resultado. E aí você vai se divertir e aí isso acaba mostrando no resultado dos seus trabalhos. E por fim, aqui as minhas redes sociais, os meus contatos, se vocês gostaram. Tá aqui todos os meus contatos, meu e-mail, meu YouTube, Instagram e o blog para vocês acharem aqui o zine se vocês quiserem imprimir, tá bom? Bom, pessoal, então ficou assim, ó, eu acabei colorindo ele inteirinho, então olha só, eu não resisti, né? Aí eu preenchi assim as minhas menininhas aqui, ó, coloquei as cores do lápis de cor, eu colori os banners, então ele é bem todo interativo pra gente poder colorir mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, eu espero que vocês tenham gostado desse zine, vocês já sabem, tá lá no meu blog, é só imprimir. E se vocês imprimirem ou fizerem, posta lá no Instagram com @CamilaCabral ou @MolindoBrasil, que a gente vai adorar ver, tá bom? E qualquer dúvida, informação sobre materiais da Molin, tá aqui na descrição do vídeo. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!